irmãos que os irmãos abrissem. Nós vamos ler dois textos. Nós vamos fazer um paralelo depois. O primeiro texto está em 1 Samuel, capítulo de número 22. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 22, a partir do verso 1, versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. 1 Samuel fica antes de 2 Samuel. Amém? Amém. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se a Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba que o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Amém? Amém. Segundo texto que nós vamos ler está no livro de Salmos. Salmo de número 142. Salmo 142. Amém? E o Salmo 142 vai dizer o seguinte: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, e disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, e os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Amém? Amém. Aleluia. Amados, o texto de 1 Samuel, capítulo 22, vai fazer menção de um dos momentos de angústia da vida do rei Davi. Então, se nós formos fazer um apanhado da história de Davi, nós vamos ver que Davi teve dois momentos. E nesse momento, Davi já havia sido ungido para ser rei de Israel. E agora, nesse momento, ele estava num período de muita aflição, um período de perseguição. E antes de Davi chegar a essa caverna, a gente pode dizer que a história de Davi se divide em duas partes: a subida ao palácio e a descida à caverna. Na fase de subida de Davi é encontrado pelo profeta Samuel, é honrado entre os irmãos dele na casa de seu pai, é ungido como rei.
vence a Davi, o gigante que por mais de 40 dias afligiu o povo de Israel e ninguém tinha coragem de enfrentar ele. E Davi chega lá pequenininho, franzino, e diz assim: quem é esse incircunciso? Quem é que está enfrentando o povo de Israel? E aí eles vão dizer: é Golias, né, da tribo de Gade, um gigante, um guerreiro. E aí ele vai dizer assim: o que estão oferecendo para quem matar esse sujeito aí? Aí Saul, que era o rei, que havia sido ungido a pedido do povo, diz que aquele que vencesse aquele gigante se casaria com a sua filha. E Davi: eu vou lá. E vocês imaginem mais ou menos a proporção de Davi na frente de Golias. A Bíblia diz que Davi não era um cara grande. A Bíblia fala de Saul, que era alguém que se sobressaía sobre os outros no meio do povo. Então dá a entender que Saul era um cara grande. Agora Davi, eles colocam uma armadura de Saul em Davi e ele ficou parecendo lá uma tartaruga, né? Ficou perdido no meio da armadura. Aí ele disse: não preciso disso aqui não. E ele junta 5 pedras lá no riacho e vai lá, encara aquele gigante lá e fala para ele: olha, tu vem contra mim com escudo, com espada, mas eu vou contra ti com a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. E Davi, confiante em Deus, ele vence, ele derrota Golias. E a fama de Davi então começa a crescer. E o próprio rei Saul então leva Davi para o palácio para que ele fosse um dos seus homens. Só que nesse momento Saul já havia sido tirado a unção que Deus havia colocado sobre a vida dele, porque ele desobedeceu ao Senhor. Então Deus tirou a unção que havia sobre a vida de Saul e mandou que o profeta Samuel ungisse a Davi. E ainda mais, Saul, além de perder a presença do Espírito de Deus sobre a vida dele, aquele homem que profetizava entre os maiores profetas daquela época, agora era um rei que havia sido destituído já por Deus do seu trono, havia perdido a sua unção e ainda ficou com um espírito que o atormentava. Que quando o espírito se apossava dele, ele ficava como um louco. E a única forma de acalmar a Saul era quando Davi tocava a harpa dele. Então, Davi estava numa crescente. Davi se torna amigo íntimo de Jônatan, que era filho de Saul. Os dois criaram um laço de amizade que por muitas vezes Jônatan livrou Davi da morte, por causa da perseguição de Saul. Mas por que Saul começou a perseguir Davi? Por causa de ciúmes. Porque Davi começou a aparecer, Davi começou a se destacar, Davi passou a ser chefe do exército do rei Saul. E quando ele ia para a batalha, não tinha batalha perdida, ele derrotava qualquer exército. Então um dia, quando Davi voltava de uma batalha dessas, o povo começou a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou a 10 milhares. E o povo começou a ver que aquele menino franzino, pequeno, começou a crescer, começou a ganhar fama. E o povo começou a aclamar Davi, e o ciúme tomou posse do coração do rei Saul, e ele começou a então alimentar no coração dele que ele iria matar Davi. Mas como que um homem que foi escolhido por Deus, foi ungido, assumiu o trono, agora começa a alimentar tanta maldade no coração dele? Como é que ele consegue agora pensar em matar a Davi, que até fazia bem a ele, porque liderava o seu exército, ganhava as batalhas em seu lugar, tocava a harpa no palácio e acalmava ao próprio rei Saul? A única explicação é que a unção de Deus foi tirada sobre a vida de Saul.
E quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos retiramos de Deus, em nosso coração nós começamos a dar lugar para pensamentos ruins, para pensamentos maliciosos. Nós começamos a dar espaço para que Satanás comece a fermentar nos nossos ouvidos coisas que vão nos levar à nossa destruição. Aleluia. Glória a Deus. E por várias vezes Saul tentou matar Davi. Por várias vezes Davi foge de Saul para salvar sua própria vida, alertado por Jonathan, que era filho de Saul, pelo laço de amizade que ele já havia criado com Jonathan. E eu vejo que isso tudo era permissão de Deus para que Davi pudesse se livrar das investidas de Saul contra a vida dele. A Bíblia fala que em determinado momento Davi estava tocando harpa no palácio e Saul lança um dardo contra ele, que a Bíblia fala que se atingisse Davi, mataria ele na hora. Então nesse momento Davi foge, porque ele prezou pela sua vida. Ele assim, eu creio que ele tinha pensado, eu sou bom, mas eu não sou bobo, né? Então eu vou me retirar daqui, eu vou me esconder, porque realmente ele está querendo me matar. Então começa uma fase decrescente na vida de Davi, onde ele começa a ter que se esconder, começa a ter que fugir para poder sobreviver. Até então ele havia sido ungido rei por Samuel, mas ele estava obediente a Deus e estava servindo a Saul, porque ele sabia que Saul ainda era rei de Israel. Mas só que a partir do momento que ele se sente acuado, então ele pensou, eu vou me retirar porque eu preciso me resguardar. Então ele começa a fugir de Saul. E Saul começa a perseguir Davi. Então Davi foge, vai para Rabá, depois ele vai para Nob, depois ele vai para Gate, a cidade dos filisteus. E em uma dessas fugas, ele teve que se fingir de louco para poder sobreviver. Pegaram ele, levaram diante do rei e ele se fez de louco, começou a babar, começou a se fingir de louco. E o rei falou assim, o que vocês querem me trazendo mais um louco? Eu já tenho um monte aqui. E é bem isso, se vocês forem ler a Bíblia, esse rei vai dizer, o que vocês querem trazer esse homem na minha presença? O que eu quero com um homem louco? O que eu quero com mais loucura? Só que foi a forma que Davi viu de ele poder fugir daquela situação. Então a vida de Davi começou numa decrescente, até que então ele não vê outra alternativa a não ser se esconder em uma caverna, que era chamada a caverna de Adulão. E foi lá que ele se escondeu. Um homem que até então estava vindo numa crescente, teve que regredir, fugir e se esconder. Só que foi lá nessa caverna que Davi começou a aprender muita coisa com Deus. Ele teve muito aprendizado nesse tempo que ele teve nessa caverna. E aí vocês podem me perguntar, pastor, mas o que isso tem a ver com o Salmo 142? Porque foi nesse momento de caverna, foi nesse momento de esconderijo de Davi, foi nesse momento de fuga de Davi, Luiz, que ele criou o Salmo 142. Aleluia. Aleluia. E durante a nossa mensagem nós vamos refletir sobre os versículos que contém o Salmo 142 e nós vamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Aleluia. Adulão, o nome Adulão, na época significava o quê? Justiça do povo, ou refúgio, ou esconderijo, algo desse tipo. E ele ficava num local que era um lugar montanhoso, perto da tribo, onde era a tribo de Judá, né? E tinha muitas cavernas. E estudos depois, já na nossa era, na nossa época, vou dizer que os arqueólogos pesquisaram aquele lugar e eles viram que era um labirinto de cavernas
que podia abrigar muito mais do que os 400 pessoas que estiveram lá nesse lugar com Davi. Porque quando ele estava lá no poço, nessa caverna, ele começou a clamar, e os primeiros que foram até lá foram os seus pais e os seus irmãos, e aí a Bíblia fala, conforme nós lemos, que pessoas que estavam ao redor, que estavam naquele momento se sentindo como Davi, angustiados, oprimidos, perseguidos, começaram a ir todos para aquele lugar. E eu creio que foi nesse lugar que eles tiveram um aprendizado para a vida toda deles. Aleluia. Aleluia. E aí, eu comecei a refletir e ver como muitas vezes na nossa vida, a nossa vida é parecida como a história de Davi nesse período. A gente está bem, a gente está de vento em popa, as coisas estão acontecendo, a nossa vida está progredindo, nós estamos indo para frente e daqui a pouco nós esbarramos em algum problema e aí nós começamos a andar para trás e nós começamos a nos angustiar, nós começamos a nos entristecer, a nos frustrar, nós começamos a murmurar de Deus e nós nos fechamos como se nós tivéssemos entrado numa caverna. É ou não é? A nossa vida é assim. E aquele momento de tribulação na vida de Davi, a gente pode dizer que são os momentos de tribulação na nossa vida. E no versículo 2 do Salmo 142, Davi vai dizer o quê? Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. O que Davi percebe nesse momento? Davi havia sido ungido rei, mas ele não tinha mais a quem recorrer, porque a situação de Israel naquele ponto era o quê? Um rei que havia sido tirado a unção que estava no trono, e alguém que havia sido ungido por Deus que estava escondido numa caverna. E a gente pode imaginar o que passa pela cabeça de Davi nesse momento. Ele poderia pensar, nossa, eu não fui ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel, por que agora eu tenho que estar aqui escondido numa caverna? Porque eu estou sendo perseguido, ameaçado de morte. Ele tinha todos os motivos para murmurar naquele momento. Ele tinha todos os motivos para dizer assim, que Deus é esse? Que me promete algo e agora as coisas começam a dar tudo ao contrário e eu tenho que me esconder para não ser morto? Que Deus é esse que diz que eu vou ser rei de um povo e agora eu estou sendo perseguido para que eles me matem? Não é assim que a gente faz. Deus nos abençoa, nós nos alegramos, mas quando começam as coisas a dar errado, nós começamos a murmurar. Nós começamos a questionar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aquele momento na vida de Davi é um estado de desânimo na vida dele, né? De medo, de angústia. E o versículo 3 do Salmo 142, ele vai dizer assim, ó: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecesses a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam um laço. Eu já falei aqui, expliquei para vocês o que é vereda. Vereda era um caminho estreito, por onde as ovelhas andavam, por onde o pastor guiava as suas ovelhas. Então Davi está dizendo o que aqui? Assim, Senhor, Tu conheces o meu caminho, Tu está vendo por onde é que eu estou andando, Tu está vendo que o meu coração está buscando ser reto. Então eu estou fazendo as coisas conforme a Tua vontade, só que nesse mesmo caminho que estou trilhando, os inimigos me armaram um laço. Os inimigos tentaram me matar, tentaram parar a minha caminhada. Aleluia. E esse inimigo que Davi fala aqui é um momento de perseguição que nós cristãos estamos vivendo.
É o momento de perseguição que nós cristãos vivemos na nossa vida. Mesmo que nós muitas vezes estejamos trilhando pelo caminho que nós sabemos que é o que a palavra nos ensina, nós temos armadilhas colocadas no nosso caminho para que nós venhamos a tropeçar e cair. E é isso que o inimigo faz no nosso meio. E a gente teve recentemente evidências muito claras disso. Aleluia. Só que Davi clama e expõe a vida dele para Deus. Ele vai dizer assim: Senhor, tu me conhece, tu está vendo o meu caminho, tu está vendo que eu estou tentando fazer as coisas conforme a tua vontade, mas mesmo assim os inimigos estão querendo me perseguir, armaram laços no meu caminho para que eu caia, para que eu pare a minha caminhada. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Davi, em determinado momento, depois havia muitas pessoas com ele naquela caverna, só que no momento em que ele escreve esse salmo, em que ele cria esse salmo para o Senhor, ele estava sozinho, abandonado, sem ninguém do lado dele, sem ninguém para dar um tapinha nas costas assim e dizer: Senhor, eu estou contigo. Então vocês imaginem o que esse homem passou nessa caverna. Aquele momento ali era um momento de solidão na vida de Davi. Era um momento que ele estava enfrentando sozinho, Rafa. Assim como nós nos sentimos sozinhos muitas vezes. E o versículo 4 do Salmo 142 vai dizer assim: ó, eu olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Aleluia. Aleluia. Davi vai dizer assim, ó: eu olhei, procurei ajuda, procurei alguém que pudesse me dar uma palavra de conforto, mas eu não vi ninguém. Eu estou sozinho, Senhor, aqui nesse lugar. A única coisa que eu tenho, a única pessoa que eu tenho para me apegar nesse momento é Tu, Pai. E percebam que Davi, em momento nenhum, ele murmura, mas sim ele se derrama na presença de Deus. Ele expõe a vida dele para Deus e diz assim: Senhor, Tu me conhece. Sou eu aqui, ó, Davizinho. Aleluia. Só que eu estou sozinho, Pai. Eu estou aqui abandonado, não tenho ninguém. Como é que eu vou levantar desse lugar para cumprir as promessas que Tu tem na minha vida? Aleluia. Davi se sente num momento de impotência diante das pessoas, diante das circunstâncias que ele estava passando. Ele não vê saída naquele momento. E o versículo 5 vai dizer assim, ó, versículo 5 e 6: a Ti, ó Senhor, clamei e disse: Tu és o meu refúgio. Tu és a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Aleluia. Amém. Davi, naquele momento, ele reconhece Deus como o único lugar que ele podia se refugiar, como o único lugar que ele podia se esconder, como a única coisa que ele podia se apegar. Aleluia. E ele vai dizer: atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido, eu estou muito triste. Livra-me dos meus inimigos, porque eles são mais fortes do que eu. Porque ele sabia que quem estava perseguindo ele não estava sozinho, estava com um exército. Quem estava querendo matar ele era muito mais forte do que ele naquele momento. Mas ele reconhece que tem alguém que é muito maior do que aqueles que haviam perseguido ele. Aleluia. Eu creio que nesse momento Davi deve ter pensado: eles podem estar em milhares lá fora, mas eu estou com o Deus dos exércitos aqui dentro, com o Senhor dos exércitos. E Davi confia a ponto de dizer assim: ó, Senhor, me livra dos meus inimigos. Eles são mais fortes do que eu, mas eu estou debaixo da Tua graça, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Oh, aleluia. Esse momento de caverna de Davi é um momento para ele de sentimento de prisão, de cadeias, de amarras. E no versículo 7 ele vai dizer assim, ó: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Davi aqui, ele crê na justiça de Deus. Ele crê no trabalhar de Deus. Ele sabe o Deus que ele serve. Então assim, eu sei que Deus vai fazer justiça por mim. Só que ele não esquece do quê? De pensar que o momento em que ele saísse daquela situação, ele iria usar o testemunho dele para edificar a vida das outras pessoas. Aleluia. Porque daí ele vai dizer assim, ó: Davi, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Amém. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Era como se Davi estivesse dizendo assim: olha, Senhor, a hora que eu sair dessa situação aqui, eu vou proclamar o teu nome. Eu vou testemunhar o que tu fez na minha vida. Eu vou edificar a vida das outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eu estou passando nesse momento. E é tão incrível que ainda ontem, e antes de ontem, eu estava falando com algumas pessoas sobre isso. Que existem processos na nossa vida que parece que são para a nossa morte. Só que nós precisamos passar por determinados processos para que nós possamos ter experiências de vida, porque lá na frente nós vamos nos deparar com situações onde nós vamos ter que usar o nosso testemunho de vida para edificar a vida dessas pessoas. Aleluia. Porque como é que eu vou falar de Jesus, como é que eu vou falar que Jesus cura, se Jesus nunca curou ninguém na minha família? Como é que eu vou falar que Jesus liberta, se eu nunca fui liberto de nada na minha vida? Como é que eu vou falar que Jesus transforma, se eu não fui transformado? Como é que eu vou falar que Deus é o Deus de provisão na hora da angústia, se nunca Ele proveu nada na minha vida? Então existem processos na nossa vida que é necessário que a gente passe para que lá na frente a gente possa usar a nossa experiência de vida para edificar a vida de outras pessoas. Glória a Deus. E a gente vive isso no nosso cotidiano. E a gente passa por experiências que muitas vezes a gente não entende o porquê. E a gente questiona, e a gente chora, e a gente murmura. Então a gente tem que parar de perguntar para Deus o porquê e perguntar para Ele para quê. Senhor, o que Tu queres com essa situação na minha vida? O que Tu queres me ensinar? O que eu preciso aprender nesse momento de dificuldade? O que Tu queres me ensinar? Para que lá na frente eu possa dar o testemunho de vitória para edificar a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Verdade, Pai. E esse tempo de angústia que nós todos estamos sujeitos a passar, pode ser comparado nesse momento de caverna de Davi. A gente está vivendo em tempos difíceis, irmãos. A gente está vivendo em tempos de caverna. No meio da sociedade, no meio da igreja, no meio da nossa família, onde todos os sentimentos que Davi sofreu, nós também estamos sofrendo. Nós estamos vivendo em lugares, em tempos em que as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, elas querem que o seu ego seja massageado. E hoje nesse vídeo que nós vimos, eu e a pastora, aquele homem falava justamente sobre isso, que menos de 5% das igrejas do Brasil hoje pregam a palavra de Deus como ela é.
Porque quando tu pega a palavra de Deus como ela é, muitas vezes as pessoas não aceitam porque elas querem ter o seu ego massageado. Então, se tu quer ter uma igreja grande, próspera, cheia de pessoas, começa a pregar prosperidade. Começa a pregar que Jesus, vem para Jesus e tu não vai ter mais problema. Vem para Jesus que tu vai ter casa, tu vai ter carro, tu vai ter tudo que tu quiser, que daí a tua igreja vai estar cheia. E infelizmente uma minoria prega a palavra de Deus como ela é. E quando eu ouvi isso, eu me entristeci, ao mesmo tempo eu me alegrei. Eu me entristeci por saber que muitas pessoas estão usando do Evangelho, usando da palavra de Deus para enriquecer, para prosperar, para se tornar grande. Mas ao mesmo tempo eu me alegrei, porque eu sei que aqui nesse lugar está sendo pregada a palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse tempo que a gente está vivendo, nós vamos alimentando angústia, nós vamos alimentando solidão, nós vamos alimentando raiva, nós vamos alimentando orgulho, ressentimento. E isso vai nos deixando desanimado, isso nos vai deixando fechado, vai nos deixando com medo, vai causar uma consequência, vai nos tornando frios espiritualmente, vai nos fechando num casulo, vai nos quebrando, vai nos esmagando, até que nós entendemos que é esse momento que nós precisamos nos derramar na presença de Deus. Que é nesse momento que Deus vai trabalhar na nossa vida. Amém, Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Porque é em tempos de crise, é em tempos de dificuldade que Deus nos molda. É nesses tempos de caverna, nas maiores angústias que a gente passa, que Deus extrai o melhor de nós. Aleluia. Até antes de ontem eu estava com meu coração apertado, eu estava com meu coração angustiado. Eu confesso para os irmãos, eu estava triste, mas depois de ontem Deus me renovou. Aleluia. Glória a Deus. Deus colocou alegria no meu coração. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu dobrei os meus joelhos e nós começamos a clamar, eu, presbítero Diego, o diácono Bruno, depois o diácono Cristiano. Eu comecei a sentir uma força maior crescendo dentro de mim. Aleluia. E eu pensei comigo assim: Satanás, tu é derrotado. Amém, Tu Jesus. não tens poder sobre a nossa vida, tu não tens poder sobre esse lugar, tu não tens poder sobre as pessoas que estão aqui nesse lugar, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos revestidos pelo Espírito Santo, mesmo que o inimigo tente nos entristecer. Mas se nós nos derramarmos na presença de Deus, se nós abrirmos na nossa vida para Ele, dizer assim: ó, Senhor, Tu me conheces. Está aqui, ó, o pastor Iris, falho, pecador, que precisa melhorar cada dia. Tu conheces o meu coração, porque Tu me sonda, Tu me esquadrinha. Então eu estou aqui, Pai, me fortalece. Derrama um pouquinho mais da Tua unção sobre a minha vida. Tira tudo de mim, mas não tira o Teu Espírito Santo. Pai, eu posso passar por luta, eu posso passar por provação, mas não tira de mim o Teu Espírito Santo. Aleluia, Deus. Até mesmo porque nós sabemos o que aconteceu com a vida de Saul quando a unção do Espírito Santo saiu sobre a vida dele. O rei que era profeta, o rei que profetizava entre os outros profetas maiores, agora é atormentado por um espírito. Aleluia. Aleluia. O melhor da nossa versão é extraída quando nós estamos lá no secreto do nosso quarto, quando nós estamos lá quebrantados,
quando nós estamos lá naquele momento em que muitas vezes nós só choramos, mas Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos animando, e nós começamos a orar com mais intensidade, e nós começamos a clamar mais, porque nós começamos a sentir, não a nossa força, mas a força de Deus que nos fortalece. Nos momentos de caverna, nos momentos de angústia, a nossa oração deixa de ser uma oração silenciosa e começa a se tornar num clamor. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 142 que Davi ergue a voz em oração. Davi ergue a sua voz e clama. O versículo 1 do Salmo 142 vai dizer assim, ó, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. E quando a Bíblia fala em clamor, ela vai dizer que não é só uma oração, que a minha entonação de voz aumenta, que o meu clamor aumenta, que a minha essência começa realmente a surgir dentro de mim. Aleluia. Paulo vai nos ensinar em Filipenses 4:6 o seguinte, olha só: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, e com ação de graças. Aleluia. Aleluia. Ou seja, nos momentos em que a gente está se sentindo mais abatido, é esse momento que a gente tem que levantar a nossa voz em oração. Aleluia. É esse momento que a gente tem que clamar. É esse momento que a gente tem que se humilhar, que se derramar na presença de Deus, assim como Davi fez. Ele vai dizer, derramei a minha queixa perante sua face, expus a minha angústia. Aleluia. A nossa melhor oração deve ser nos momentos da nossa angústia. Olha só, se a gente for ver até Jesus Cristo, Evangelho de Lucas, capítulo 22, que vai falar que Jesus estava no Getsêmani. A própria Bíblia vai dizer que Jesus estava angustiado, que Jesus estava muito oprimido naquele momento. Ele chegou a suar gotas de sangue. Só que a Bíblia vai dizer o quê? E estando em agonia, orou com mais intensidade. Aleluia. Aleluia. O próprio Jesus, que era filho de Deus, quando passou por aquele momento de aflição na vida dele, ele começou a clamar ao Pai com mais intensidade. Ele começou a dizer, Pai, e olha a intimidade que ele tinha, Pai, porque ele sabia de onde ele veio, ele sabia da sua santidade, ele sabia que ele era Deus, mas ele era obediente. Então ele falou, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Aleluia. Os momentos de caverna que a gente passa é que nos ensina a ver a Deus com mais confiança. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel capítulo 22 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que, como eu já falei aqui, quando Davi escreve esse salmo, ele estava só. Ele não tem amparo humano, ele não tem companhia. Ele vai dizer, eu olhei para a minha direita e não vi ninguém. Não havia ninguém que me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. E nós hoje somos tão agraciados que hoje nós que estamos aqui temos o privilégio de ter pessoas do nosso lado. De ter alguém que ora pela nossa vida. De ter alguém que coloca o ombro do lado e diz assim, se tu precisar, eu estou aqui. Aleluia. Hoje nós ouvimos a voz de Cristo dizer assim,
Vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, Jesus. Glória. Aprendei de mim, que sou manso. Vem, que o meu fardo é leve. Ou seja, ele diz assim, ó, vem, que tu vai ter peso para carregar sim, vai ter fardo, mas o meu ombro vai estar lá, ó, junto com o teu. Porque o meu jugo é suave. Aleluia. E como é que Jesus Cristo faz isso? Através de pessoas que Ele capacita para estar do nosso lado, para nos estender a mão nos momentos de dificuldades. Deus age de maneiras infinitas. Ele pode falar contigo através do louvor, Ele pode falar contigo através da palavra, mas Ele usa pessoas. Ele capacita pessoas para que possa colocar em prática o amor que Ele vem ensinar nessa terra. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus vai reconhecer, Davi vai reconhecer, naquele momento em que ele estava na caverna, que o único bem que ele tinha era Deus. A única coisa que ele tinha para se apegar naquele momento era Deus. Ele vai dizer o que? Senhor, Tu és o meu quinhão na terra dos viventes. Senhor, eu sei que Tu está aí no céu, eu estou aqui na terra, no meio de um monte de gente. Mas eu sei que Tu está aqui comigo. Tu é o meu refúgio aqui. Aleluia. Vocês estão entendendo que Jesus me deu? Amém. Aleluia. A melhor comunhão, a comunhão mais deliciosa com Deus, acontece quando a gente vai fazer o quê? Quando a gente se abstrai de tudo isso aqui da terra aqui. Quando a gente desapega do socorro humano, quando a gente desapega de todas as coisas, quando nós entregamos o nosso ser ao poder da graça de Jesus Cristo. Quando nós entendemos o sacrifício dele por nós. Amém. Quando nós entendemos que Ele cuida de nós. Glória a Deus. O tempo de caverna fez bem para Davi. Ele passou por aflição, mas o tempo de caverna que ele passou fez bem para ele. Sabe por quê? Porque Davi sai da caverna para assumir o reinado que Deus havia prometido. Davi passou por todo aquele processo ali para que depois ele assumisse o trono de Israel. E aí vem confirmar o que eu falei antes, que era um tempo de preparação para Davi. Que era um tempo de Davi se humilhar na presença de Deus. Que era tempo de Davi reconhecer a dependência dele de Deus. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Que por mais tribulação que você esteja passando nesse momento, por mais dificuldade, pelo período pior que você possa estar passando, quando você sair desse período, vai ser para reinar. Aleluia. Vai ser para Glória a Deus. receber aquilo que Deus tem para colocar na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser para glorificar a Deus pelo que Ele quer colocar na tua vida. É tempo de preparação, é tempo de capacitação, é tempo de a gente reconhecer a nossa dependência de Deus, porque Ele quer nos moldar, Ele quer nos trabalhar para que nós possamos receber aquilo que Ele tem para a nossa vida. É nós sair da caverna para assumir o reinado que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Salmo 40. Davi vai dizer assim, ó. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo,
pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Hino ao nosso Deus, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Mas olha o que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. E esse é o nosso grande mal, irmãos, que a gente não espera. A gente troca os pés pelas mãos. A gente antecipa tudo. A gente não quer viver o processo. A gente não quer viver o processo. Toda cicatriz um dia foi uma ferida. Só que para se tornar uma cicatriz, existe um processo de cura. E nós não queremos passar por esse processo. Nós queremos pular essa fase. Muitas vezes nós escolhemos abrir mão de tudo para não ter que passar por esse processo. Aleluia. Mas é no processo que nós nos moldamos. É no processo que nós somos capacitados. É no processo, Ronaldo, que nós somos transformados. É no processo, Rony, que a nossa vida vai mudando. É no processo que Jesus vai nos libertando. É no processo que Jesus vai curando o nosso coração, vai nos ensinando, vai nos moldando e nos transformando. Para que nós, lá na frente, nós possamos olhar para trás e dizer assim: ó, eu venci, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aleluia. Repetindo de novo lá Filipenses 4,6, olha só, Paulo vai nos orientar o quê? Que mesmo em período de dificuldade, a gente apresente sim as nossas súplicas a Deus, que a gente apresente os nossos problemas a Deus, que a gente abra o nosso coração para Deus, mas com ação de graças, nunca desmerecendo o processo que a gente está passando. É aquela fase de dizer assim, Maicon, ó, eu estou moído, mas Senhor, obrigado, porque eu sei que Tu estás comigo. Aleluia. Eu estou passando por um processo, mas Deus, obrigado, porque eu sei que Tu vai me livrar. Eu estou quebrado, mas eu sei que Deus vai me levantar. Aleluia. E talvez a lição mais preciosa do Salmo 142 seja que nós temos que aprender a deixar Deus nos moldar, a deixar Deus interferir na nossa vida, porque a vontade dele é maior que a nossa. Glória a Deus. Então eu volto lá atrás quando eu disse que quando nós estamos passando por esse momento, nós temos que parar de perguntar o porquê e perguntar para Deus para quê. O que Ele quer nos mostrar, o que Ele quer nos ensinar. Aleluia. Glória a Deus. E quando o Senhor nos faz bem, quando Ele nos livra, quando Ele nos liberta, os que estão com a gente, as pessoas que nos conhecem, vem o que? A ação de Deus na nossa vida. E aí, através do nosso testemunho de vida, a gente vai despertar curiosidade nessas pessoas em conhecer esse Deus que a gente serve. Esse Deus que mesmo em meio da dificuldade, nós cremos no melhor. Esse Deus que mesmo em meio a toda a tribulação, nos pega pela nossa mão e nos levanta e nos tira do charco de lodo e põe os nossos pés de cima de uma rocha. Aleluia. Aleluia. É através do nosso testemunho de vida que nós vamos ganhar muitas almas lá fora. Salmo 126, o salmista vai falar das grandes coisas que o Senhor fez pelo povo, e isso é no testemunho para as nações. Salmo 126 vai dizer assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Trazei-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes de água do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus montes. Aleluia. Glórias a Deus. Os momentos difíceis, quando nós somos tentados a murmurar contra Deus, a lastimar, a reclamar, a murmurar, que nós não esqueçamos do que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém. Que nós Aleluia. possamos louvar o Senhor por tudo. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Pode haver a influência do maligno? Pode. Mas nada acontece na nossa vida se Deus não permitir. E se Ele permitiu, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Eu creio que essa foi a maior experiência de Davi, porque foi ali que ele saiu fortalecido para ser rei. Foi ali que ele aprendeu que ninguém podia tirar dele aquilo que Deus já havia entregado para ele. Foi ali que ele entendeu que ninguém ia poder tirar da vida dele a unção que Deus havia colocado sobre a vida dele. Somente Deus. Foi ali que ele entendeu que se ele saísse daquela caverna ali fortalecido, ninguém mais ia poder parar ele. Então entenda que se você sair desse período de crise, louvando e glorificando a Deus, ninguém mais pode te parar. Ninguém mais te segura. Aleluia. Glórias a Ti, ó Pai. Vamos nos colocar de pé.